Na última semana, a Samsung liberou a primeira atualização beta do Android Nougat para o Galaxy S7 e o S7 Edge. Nós do Tudo Celular já fizemos uma análise, se você não conferiu, tá o link aí na descrição. Desta vez estamos aqui com o Android Nougat da Samsung comparado ao Android puro Nougat da Google oferecido na linha Nexus, e vocês vão ver o que é que muda de um para o outro e também como está o desempenho, se essa versão beta da Samsung roda tão bem quanto o Nougat aqui na linha Nexus. Bora lá conferir? A primeira mudança que você verá entre os dois é o launcher usado. No caso aqui da Google, você tem os aplicativos mais usados que ficam no topo e tem também uma barra de pesquisa para você procurar por seus aplicativos. No caso da Samsung, ele permite que você ordene os aplicativos por ordem alfabética ou por ordem de instalação. Você pode também pesquisar, tem uma barra de pesquisa no topo, você digita e encontra o app que você quer, como no launcher da Google, só que aqui no caso da Samsung ele permite que você faça essa busca por voz também. Então você fala o nome do aplicativo e ele vai lá e encontra o app para você. Então é muito bacana para quem tem aí dezenas ou centenas de apps instalados no celular. E claro que também é possível fazer isso no Android puro usando o Google Now direto da tela inicial. Então você toca lá no microfone, fala o nome do app e ele vai encontrar também para você. Por falar em Google Now, do lado esquerdo você tem as notícias e outras informações que a Google traz para você. E no launcher da Samsung você também tem uma tela do lado esquerdo onde ele vai resumir as notícias referentes aos assuntos que lhe interessam. Aí você configura e coloca do jeito que você achar interessante. E talvez uma das maiores novidades é a nova gaveta de aplicativos, está muito parecida com a do Android puro da Google. Quando você puxa, você tem exatamente a mesma animação nos dois, mudando apenas a tonalidade. Na Google você tem um cinza escuro e na Samsung você tem um azul bem clarinho que quase parece branco. O que muda, a barra do brilho na Google fica no topo e na Samsung agora fica na parte de baixo. E em ambos você pode editar a gaveta de atalhos do sistema. Na Samsung você vai ali em opções, seleciona editar e você vai cair nessa tela. No caso da Google você clica aqui no lápis e você cai na mesma tela que você vê na Samsung. E aí você arrasta os que você quer adicionar, você puxa da parte de baixo para a parte de cima. E aqui é a mesma coisa. Se você quiser remover algum atalho que você não usa, você faz o processo inverso, de cima para baixo, e ele não vai mais aparecer lá na gaveta. Aí você volta e ele salva a modificação feita. Ao acessar a tela de configurações do sistema, você notará uma grande diferença entre o Nougat da Samsung e o da Google. O da Samsung tem ícones coloridos e o da Google tem ícones na cor verde, a mesma usada pela empresa no Lollipop e no Marshmallow. O que muda é que você agora tem um novo menu lateral que facilita você acessar determinadas funções do sistema. E no caso do Nougat da Samsung, tudo é configurado também dentro de subgrupos. Aqui no caso do Android puro, você tem uma opção para Wi-Fi, Bluetooth, uso de dados e mais opções para você acessar NFC e modo avião. Aqui na Samsung você tem tudo em uma tela só, que fica mais fácil encontrar o que você busca. Ele também conta com a pesquisa no topo, só que aqui você pode fazer essa busca por voz. Aí você fala o recurso que você quer, por exemplo, Wi-Fi, e ele vai encontrar todas as opções relacionadas a este recurso no sistema. E para as opções de armazenamento, memória e bateria também acontece a mesma coisa no Nougat da Samsung. Aqui você tem tudo em uma tela só, que fica dentro do novo gerenciador de desempenho do sistema. Você pode limpar os arquivos não usados, ele vai acelerar e dar uma turbinada no Android para manter o sistema sempre rodando da melhor forma possível. E aqui embaixo você encontra os atalhos para bateria, armazenamento e memória. No caso aqui do Android puro, quando você entra em baterias, você já vai cair direto no gráfico com as informações de consumo. No caso da Samsung, você cai primeiro nessa tela, onde você pode controlar o uso dos aplicativos que vão ficar em segundo plano para impedir que eles continuem usando a CPU e a GPU quando não estão em uso por você. Isso ajuda a fazer a bateria durar um pouco mais. Outra coisa também aqui no caso da Samsung é que para você acessar o gráfico você vem aqui em uso da bateria e aí você vai cair nessa mesma tela que você vê no lugar. Aqui embaixo tem a informação de quanto cada app e serviço do sistema consumiu, além de um gráfico informando quanto você ainda tem de uso com aquela carga restante. No topo você pode acessar
a informação para você otimizar o uso da bateria. Ele funciona de forma similar nos dois sistemas. Você vai configurar para que alguns aplicativos não continuem usando a sua rede de dados quando estão em segundo plano. Isso ajuda também a reduzir o consumo de bateria. Aqui no caso do Asphalt Extreme, você pode controlar para que ele não envie nenhuma informação para a Gameloft, também não receba nenhuma informação dos servidores quando estiver rodando em segundo plano. E aí você faz isso de forma individual para cada aplicativo e serviço do sistema. O Android da Google conta com um limitador de consumo de energia que deixa a barra laranja em cima e embaixo. Você pode ativá-lo manualmente ou configurar para que ele entre em ação quando falta só 15% ou 5% de carga restante. No caso da Samsung, você pode criar um perfil mais completo. Aqui você pode configurar para que o brilho máximo da tela não exceda 80%. Você pode também configurar a resolução para HD ou Full HD e você pode limitar o uso da CPU até 70% no máximo e também o uso de dados em segundo plano. Isso vai fazer com que a bateria renda algumas horas a mais. Só para vocês terem uma ideia, quando você seleciona e monta o seu perfil, ele indica ali o tempo que você vai ganhar com esse perfil ativo, no caso aqui 10 horas a mais de uso do aparelho. Tem um modo também ultra econômico que ele vai deixar a tela monocromática e isso vai fazer com que a economia seja muito maior, passando até de 80 horas a mais de ganho de uso do celular. Na tela sobre armazenamento do sistema, na Samsung você tem um gráfico que informa o consumo e quanto você ainda tem de espaço, e na parte inferior você tem acesso direto à galeria para você limpar fotos e vídeos e conseguir mais espaço no seu smartphone. No caso do Android puro, quando você toca em imagens, ele abre o gerenciador de arquivos do sistema e lá você acessa a pasta onde estão as imagens para fazer a limpeza. No entanto, aqui no caso do Android puro, você pode fazer uma limpeza de forma automática. Você define aí um intervalo de tempo, por exemplo, a cada mês, ele vai fazer backup das suas imagens direto para o Google Fotos e depois que ele fizer esse backup, ele vai eliminar aquelas imagens da memória interna e vai liberar espaço no seu aparelho. No gerenciamento de RAM, vemos que na Samsung informa o uso real de cada consumo de aplicativo e serviço do sistema. Aqui no caso do Android puro, você vai ter uma informação nas últimas 3 horas, 6 horas, 12 horas ou no último dia. E ele vai informar qual foi o aplicativo que mais consumiu memória RAM dentro daquele tempo que você limitou. Aqui na Samsung você tem um botão mais fácil para você limpar os serviços que você encontra aí que estão rodando em segundo plano e vai liberar mais memória RAM para você usar. No caso aqui do Android puro, ele acaba consumindo menos RAM do que a TouchWiz da Samsung. Um recurso que está presente na linha Pixel, mas ficou de fora do lugar da linha Nexus, é o modo noturno. Aqui no caso da Samsung ele recebe o nome de filtro de luz azul e o que ele faz é deixar o branco amarelado. Isso é interessante para você usar o celular no escuro e reduzir o cansaço visual. Você pode acessar aqui das configurações do visor ou direto dos atalhos do sistema. E um recurso que já existia no Android da Samsung, que está presente agora no Android da Google, é a possibilidade de você abrir mais de um app ao mesmo tempo. Você pode ter cada um ocupando metade da tela, mas aí você pode arrastar para aumentar a área de um e reduzir a área do outro. Quando você volta para a tela inicial, a barra de status agora fica na cor azul, para lembrar você que ficou um app aberto ocupando só metade da tela. No caso da Samsung tem uma notificação que informa qual é esse app e quando você toca na notificação, ele volta para o app que ficou aberto, no caso aqui o Chrome. E aí você seleciona outro para dividir a tela com o navegador. No caso da Google não há essa opção e você tem que voltar aqui na tela de recentes para ter acesso ao app que você deixou aberto e então selecionar um outro para dividir a tela. Outro recurso que há aqui no caso da Samsung é quando você toca aqui no botão, você pode alternar entre os dois que ficaram abertos e no caso da Google, quando você toca na animação não acontece nada. Outro recurso que também há aqui na Samsung é quando você toca em fechar, ele fecha o segundo que estava aberto e volta para o outro que você abriu antes. Agora vamos fazer uns testes comparativos para ver quem é mais rápido. Vamos abrir aqui o navegador Chrome, a mesma versão instalada nos dois aparelhos. E nós estamos aqui no site do Tudo Celular e vamos abrir algumas matérias e ver qual dos dois consegue carregar o conteúdo de forma mais rápida. Vamos começar com essa matéria lembrando que tem que estar de olho na barra de carregamento lá em cima. E nesse primeiro exemplo o S7 terminou mais rápido. Vamos selecionar outra matéria. Lembrando que os dois estão conectados na mesma rede Wi-Fi.
E mais uma vez o S7 carregou conteúdo mais rápido do que o Nexus 6P. Por último, mais uma matéria só para tirar a dúvida. E aqui os dois carregaram praticamente ao mesmo tempo o conteúdo. Então, como deu para ver no teste do Chrome, o S7 quando gasta é um pouquinho mais rápido do que o Nexus 6P. Vamos ver se o mesmo se repete com vídeos. Vamos aqui no canal do Tudo Celular, selecionar um vídeo. No caso aqui o teste de desempenho do Meizu M2 Note. No caso a propaganda, os dois abriram ao mesmo tempo, mas vamos ver quem vai carregar o vídeo mais rápido. No caso aqui, o Nexus 6P acabou saindo na frente do que o Galaxy S7 com Android Nougat. E na rodada de jogos nós temos aqui o Asphalt Extreme, um jogo que nós já analisamos. Se você não conferiu, tem um link aí na descrição. E aqui no caso o S7 Edge saiu na frente com uma boa vantagem sobre o Nexus 6P, levou quase metade do tempo para carregar esse jogo. Vamos ver aqui com o Subway Surfers, que teoricamente é um jogo mais leve, e vamos ver qual dos dois carrega mais rápido. Lembrando também, né, que o S7 Edge ele conta com hardware mais atualizado e mais potente do que o do Nexus 6P, e com isso ele acaba tendo a vantagem para carregar jogos. Mas pelo que nós estamos vendo aqui, a TouchWiz, mesmo estágio beta, rodando aqui no S7 Edge, está com uma ótima otimização e está fazendo com que os jogos abram bem mais rápido do que o Nexus 6P que roda o Android puro. Lembrando que a versão final vai sair próximo mês, ou seja, o desempenho pode ficar ainda melhor do que vocês viram aqui. Voltando agora no YouTube, vamos ver se o vídeo que nós deixamos rodando ainda está lá e se ele vai continuar do mesmo ponto em que nós testamos e continuou aqui nos dois smartphones. E esse aqui foi um rápido comparativo entre o Android Nougat da Samsung e o Android Nougat da Google, para vocês verem o que muda e o que é parecido entre os dois. Lembrando que há muito mais recursos do que esses aqui que nós mostramos. Se você quiser conferir o que o Nougat da Samsung tem a oferecer, tá o link de um vídeo que nós fizemos aqui no canal aí na descrição, e vocês conferem aí tudo o que há de novo nessa nova versão da TouchWiz da Samsung presente aqui no S7. Lembrando aqui que nós mostramos o desempenho, e aqui está rodando a versão beta ainda, e ela mostrou algo muito positivo e que pode melhorar ainda mais quando sair a versão final agora em dezembro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí desse comparativo mostrando aí os diferenciais entre o Nougat da Samsung e o da Google. Aqui foi Francisco Lucena. E eu vou voltando aí com mais novidades que eu fui encontrando aqui no Android Nougat e trazendo para vocês aqui no canal do Tudo Celular. Se você não está inscrito, é só clicar no botão inscrever-se aí embaixo para fazer parte aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou, galera!